eu não fui ver, e com isso, com esse quadro, foi estar gravando, porque daí eu comecei a sentir lentidão, eu tinha lentidão, pegava a vassoura para varrer, não conseguia varrer a casa, lentidão, a voz mutuando, falava arrastada, não falava correto, falava arrastada. Daí, com isso, fui me gerando mais pânico, mais medo, né? Daí falei, um dia eu vou no médico, vejo o que que tá acontecendo. E não fui, né? Deixei até chegar a um estágio que ficou bem mais difícil. Agora eu tô tratando, mas eu tô obrigada, mas eu tô pra você também. Mas eu tô fazendo as consultas que tem que fazer e vai dar certo, acredito. Fé em Deus. Daí, como eu tava contando, depois da, desses episódios da fraqueza na voz, eu falava toda mole. Eu pegava o celular para conversar. Todo mundo dizia, nossa, o que aconteceu com você? Eu não sabia explicar. A voz ficava mole e ficava ruim de conversar. Mas até aí, não, daí passou, fiquei normal. Eu acho que não era nada, né? Passou. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perder as dificuldades para engolir. Eu sentia a garganta como se ela não tivesse o músculo ali, força para engolir. Fiquei por seis, 6 meses com isso. Daí. Quando era hora do almoço, para mim era a coisa mais terrível, mais difícil, porque eu não conseguia comer e eu sabia que se não comer você morre. Aí eu sentava na mesa e todo mundo falava, não, come porque você vai vencer o medo, você vai conseguir. Nossa, mas era difícil, porque daí eu engoli, daí eu não engasgava tudo, não podia comer. Daí eu ficava apavorada e com isso eu fui ficando com medo, 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 medo. Quando deu 6 meses, esse negócio passou, sarou. Eu voltei a engolir normal. Daí eu comecei, não é nada, sarou, né? Que sempre que se você tivesse problema, você ia, mas já passa, você já desiste. Daí eu parei de pensar nisso, daí comecei a sentir a perna, a batata da perna ficar dura, endurecer. Eu ia andar na rua e a perna estava dura, bem dura. A Daiane, obrigada, feliz dia da mãe, Daiane, minha filha. Obrigada, filha. Então, como eu estava falando, os sintomas estavam ali, mas a gente não percebe, enquanto não cai na cama, não percebe. Daí eu consegui passar essa parte, daí voltei a engolir, de comer de novo, mas só que daí comecei a perder as forças, daí não tinha energia, não tinha mais energia. Eu fui na loja com as minhas filhas pra comprar os negócios, e eu tava de pé assim, a moça virou assim de costa, só encostou, ela virou rápido, mas encostou em mim e eu caí no chão. Caí com tudo no chão porque eu não tinha mais energia. Já tava ficando sem energia. Daí, nesse episódio, fui, eu fui ficando mais preocupada, né? Cada vez mais. Daí,
Oi, tudo bom? Daí eu não tinha mais. Sharon, não, minha filha, boa tarde, querida. Fala, Sharon. Daí, com esse episódio do que eu ia tendo, eu ia sempre me assustando, né? Aí, uma noite eu tava dormindo, mas até aí então eu não tinha ido no médico, né? Tava procrastinando, como eles dizem, né? Daí eu fui, fui ficando, deixando, né? Quando aconteceu, eu tava dormindo de noite, acho que era de madrugada, acho que era umas 3 horas da manhã. Eu senti a minha garganta é, apertando, não por fora, mas por dentro, como se ela estivesse se encolhendo assim. Oi, boa tarde, querida. Daí a hora eu, que eu não sentia, daí eu tava dormindo nesse episódio da garganta, né? Boa tarde, seja bem-vinda aqui. Vocês todos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aí quando eu tava dormindo, a, a garganta começou a tipo encolher e foi assim, foi. Depois ela começou a se esticar, esticar, daí eu não recebia ar, eu dei um pulo da cama, levantei da cama e fui correndo pelo corredor da casa, não sabia o que fazia porque eu tava sem ar já. Boa tarde. Daí eu não tô entendendo aqui. Boa tarde. Daí daí eu fui correndo pelo corredor para tentar entrar ar e não tinha ar no pulmão. E de repente voltou minha laringe aqui voltou ao normal assim e eu comecei a respirar. Mas foi bem terrível, porque daí outro dia eu dormi, eu tava tomando sedativo pra dormir, então dorme demais, né? Eu tava dormindo muito. Daí quando eu percebi, eu tava dormindo, aí eu voltei pra cama e falei, acho que foi uma crise de sonambulismo, não pode, mas eu nunca nunca tinha tido isso, né? Essa, dessa sonambulismo. Daí eu falei, não, eu vou no médico, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Aí eu fui no médico, aí, pra ele ver se ele aceitava Lorena Souza, obrigada. Daí quando eu fui, tava emagrecendo, porque 6 meses só comia coisa líquida. Tudo que eu comia parava aqui. Então começou a tortura. Daí eu corri pro. Daí resolvi. Daí minha irmã falou: Vamos comigo, levo você no médico. Daí ela levou. Foi comigo, né? Levou eu. E, e daí nós chegamos lá. Ela falou pro médico que eu tava sem alimentar e se ele receitava umas vitaminas pra mim, né? Daí ele foi um médico muito estúpido, sabe? É, vitamina você só tem na comida. Se não tem comida fora, se você não comer, não tem vitamina no corpo. Mas eu não era porque eu não queria comer, porque eu não conseguia. Então ele foi tão grosso que a gente saiu de lá desanimado daí. Ninguém sabia o que que era, o que que eu tinha, né? O que que aconteceu, né?
na garganta. Caminho do sucesso, boa tarde. Daí a gente voltou para casa e eu fiquei pensando com aquilo. Daí eu contava em casa o que aconteceu para minhas filhas, para mim, que tinha acontecido, né? Daí ela, elas falavam, não, você sonhou, você dormiu, mas eu tinha certeza que eu não estava dormindo. Eu senti toda a dor da garganta. Outro dia eu tava com a garganta doendo, todo mundo teimando que era sonho, que eu sonhei, que aquilo não aconteceu. Daí passando esse episódio de eu não poder engolir, eu fiquei sem comer, e daí fiquei 6 meses mais ou menos sem comer. Aí peguei e comecei a consultar com um psicólogo, psicólogo. Daí ele, fiquei acho que uns 6 meses, uma pessoa boa, ele tentou ajudar, mas aí eu desisti, porque é uma coisa que demora, né? Não é na hora, você fica anos ali. Então, como eu não tinha dinheiro para pagar, não tenho, né, dinheiro para pagar o psicólogo, eu acabei desistindo. Oi, boa tarde, como vai? Bem, e você? Graças a Deus agora eu tô melhor. Daí, eu- como eu tava falando de eu não poder comer, emagreci muito, quando a gente resolveu ir no médico. Aí eu ia no médico e não achava nada porque não fazia os exames, não encontrava nada. E aí a perna ia endurecendo mais, tava dura, 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 dura por a perna atrás. Daí eu falei, nossa, meu Deus, é alguma coisa séria, eu vou ter que ir no médico. Daí, enquanto isso, daí tinha crise de ansiedade, falta de ar. Eu tive falta de ar, que eu tive que tava dormindo, eu tive que acordar e sair para fora da casa para poder respirar, para poder só um pouquinho. Daí saí correndo para fora na sacada da casa ali atrás e tinha um ventinho. Daí aquele ventinho me fez voltar a respirar. E daí dor no peito, dor no peito, dor no peito. E era de madrugada. Eu falei, meu Deus. Daí eu acordei meu marido, para ele levar eu no 24 horas que eu tava passando mal. Tava vomitando e tudo. Daí fui pra lá correndo de madrugada. E cheguei lá, ele fez o eletro, não deu nada. Daí eu vim pra casa. E o médico dizia que eu não comia porque eu tava que eu não queria comer. Imagina se não querer comer. Daí não tinha o que fazer. Daí pensaram em marcar fono, mas não marcaram, porque daí eu acabei indo parar no psiquiatra. Daí eles explicaram pra gente, né, que a cabeça faz, né? Daí comecei a se tratar, então eu tomava os remédios, mas disso eu já tinha esquizofrenia, né? Aí o médico, eu fui no outro neuro. Boa tarde pra você, boa tarde, boa tarde. Obrigada, querida. Mas daí foi quando eu comecei o tratamento da esquizofrenia. Daí o neuro falou que, eu perguntei pra ele, o que será que é isso?
Esse é um pacote, tem tudo aí. Você está com síndrome do pânico, você está com estresse, você está com Parks, né, no Parks ele falou, vamos fazer um raio-x, fazer uma tomografia. Daí foi feita a tomo, não deu nada. Daí ele falou, mas me passaram por neuro. Aí o neuro começou a atender e começou a me atender e falou que eu tinha que tomar os remédios, né? Daí ele me receitou o Prolapa, e eu tenho que tomar ele de 4 em 4 horas, porque senão trava tudo, trava o braço, trava as pernas. E daí eu fui fazendo o que ele falou, mas daí um dia, quer dizer, o problema é que esse remédio ele não é uma coisa que ajuda ele. Ajuda você a se destravar um pouco, mas ele já volta. Ele dura 2, 3 horas e o sintoma volta, você fica travada de novo. Daí com isso eu parei de parei de acreditar nos médicos, né? Falei, ah, meu Deus, eu acho que eu não tenho isso. Eu acho que eu tenho só crise do pânico. Daí, mas pra saber como, eu vou ter que fazer todos os exames de novo. E é caro esses exames, então ficou assim. Daí eu tomo Prolapa, assim, por tontura, sinto enjoo. E ele tira o travado, mas tem ele é um paliativo, né? E de repente ele tira, daqui a pouco ela trava de novo e fica assim. Daí eu tava pensando, né? Essa crise do pânico, ou estresse, que até as crianças estão assim. Meu sobrinho tá com estresse, que na sola do pé dele começa a sair casquinha da perna, assim, sabe? Do pé. Ele se bate pra dormir. Desde pequeno já com esse problema. Daí tem o meu sobrinho, que já tá casado também, que tem problema de esquizofrenia. Tem a minha sobrinha, ela diz, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo inteiro parece que tem crise de pânico. Eu estava esses dias andando no ônibus, aí eu estava assim, daí a mulher estava de pé do lado de mim, ela se amoleceu e caiu, daí a gente deu lugar para ela. Ela disse que estava com crise de pânico também. Daí eu estava imaginando e pensando, né? Como tem essa doença, como ela avançou. Que será que você acha que, tua opinião, que o pessoal tá vivendo sem amor, não tem amor, aí tem doença do coração, aí tem muito ódio, muita inveja, sei lá, e pega nos outros. Não, acho que não pode ser isso. É, diz que é coisa do demônio, né? Que é que eu tô pagando castigo. Outros dizem não, que é coisa do remédio. Boa tarde. Obrigada, obrigada. Daí o médico disse que tem que tomar remédio. Outras pessoas falam que pode ser coisa diabólica. Bom, pode, né? Não sei, porque eu, quando eu tava na cama, eu vi um vulto alto negro. Pode ser também que seja coisa do mal, mas a gente não sabe, né? Então eu não vou falar. Mas está demais. É, você que tem algum familiar, ou você que conhece um pouquinho sobre crise do pânico, se quiser falar, dar uma ideia para nós, tiver uma ideia para alguma coisa, alguma resposta, que você saiba, fala para nós. Já faz acho que 5 anos que começou esse problema, que eu tenho
depressão já faz 10 anos, né? Mas eu não sei se isso vem ao longo da depressão, porque eu fiquei com depressão e começou a vir esse tipo de doença, ou se ela vem assim mesmo. Não sei, porque é muito complicado. Porque não é uma doença que você toma, você sabe que você está tomando remédio e você sabe para que que é. O médico disse que é os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos que estão aflorados e começa a dar esses piripaque, né? Que nem ele diz. Agora eu não sei se dizer. Se você que tem uma ideia, quiser dar uma ideia para nós, uma dica, eu aceito. Porque eu vi você ir num psicólogo, psiquiatra, psicólogo, a vida inteira, você vai ter que ficar ali e não encontra cura. Tem gente que tá indo lá há 10 anos já não melhora. Acho que é uma coisa que fica assim a duvidar, a pensar, será que isso é de Deus ou será que isso é... Não, Deus não faz isso com ninguém, isso é coisa do mal ou é coisa do próximo organismo, do próprio organismo. Então, é, queria estar conversando, queria que tivesse pessoas que passaram pelo que eu passei, para me entender, para ela entender também se, se isso porque os evangélicos falam que é coisa do mal. Mas eu não sei, porque tem gente que diz que toma remédio e melhora. Agora eu já tomo remédio há tanto tempo, né? Agora que estou tendo uma melhora, eu parei de. Eu tenho outro canal que eu falo sobre a doença. Já tem 5 anos que eu tomo remédio. Tá certo que no começo eu não quis tomar, eu não tomava, porque eu achava que eu não tinha nada. Mas agora estou tomando e o remédio parece que não faz efeito, tem umas coisas que tomasse água. Os sintomas estão cada vez mais pior. O médico disse que ele. Quais alunas? Quais alunas? Não entendi. Quais alunações recentes você teve? A alunação recente que eu tive foi agora. Eu fui no. Nós temos um cachorrinho e eu vi o rosto dela retorcido. Ela não. Eu olhava bem firme assim, daí passava. Ou eu olhava assim, ela tava, parece que com o rosto maquiado. Essas foram as últimas alucinações que eu tive agora, essa semana passada aí. Mas diminuiu um pouco as alucinações, mas ainda tem. Daí eu sinto o piso do chão fica todo boleado assim. Fica bem estranho, mas essa do cachorrinho eu fiquei assustada porque ela parecia, eu olhava pro rostinho dela, ela tava maquiada. Ou ela tava com o rosto rosa ou com o rosto azul, ou tava distorcido. Essa foi a última alucinação agora que eu tive. Mais alguma coisa, quem quiser saber mais alguma coisa, eu vou estar tentando explicar do que eu vivi, né? Do que eu sei. E é difícil. Se você conhece alguém, tem alguma dica, pode falar. Então, daí, como essa doença começou, eu não sei. Já vieram aqui, já me levaram para a igreja, já fizeram oração, já fizeram um monte de coisa. Isso que é coisa demoníaca, que
É, não dá pra saber, né? Não tem como, eu não sei. Eu acho que não, porque se tomar um remédio, passa um pouco, eu acho que não. Acredito que fazer lives caminhada dá pra melhor a saúde. É verdade, é uma boa, porque você se distrai, é verdade. Obrigada pela ideia, gostei. Isso é verdade. Caminhar é muito bom e falar, né? Conversar, expor para que você está sentindo, diz que melhora bastante, né? Daí isso mesmo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer, caminhar mais e dar, vou fazer isso mesmo. Obrigada pela dica. Daí, sorte que eu tenho minha irmã que me ajuda, que me leva no médico e tal, que vai comigo. Tem as minhas filhas que me ajudam, mas tá difícil, porque o que mais me assusta é quando os músculos se encolhem, você vai ficando toda dura, daí aquilo me apavora. Fico com medo, que parece que eu já espremendo, assim, vai tipo uma pressão, assim. E agora que também que eu não tinha, tô tendo agora tontura, daí escurece tudo, mas quando eu deito ou quando eu abaixo a cabeça, melhora tudo. Fica tudo preto e eu fico tonta. Então sempre que eu me abaixo, já me abaixo segurando alguma coisa, que tá tão cheio e cai pra trás. É bem difícil mesmo. É verdade. Bem, problema de ansiedade é muito ruim porque você tá ansioso, eu, por exemplo, senta no sofá, senta na cama, vou pra fora, olha pra dentro. Nada que você faça vai. Daí, ai, tô muito ansiosa, eu vou lá na casa da minha irmã, chega lá, quero vir embora. Toda uma ansiedade bem grande, assim. Agora, eu achei que eu tive uma melhora também, né? É. Depois que o médico trocou agora, tô tomando quetiapina, eu meu coração parecia que ia sair pela boca, tanto que batia. Agora já faz uns 3 dias que ele não bateu mais, não tá, não tô com aquele pavor, com aquele medo, assim. Não tenho medo, mas não é mais tanto porque ele não, quando ele batia parecia que ele ia sair pela boca. E eu achei que que eu tô tomando quetiapina, então ele é um sedativo. Eu achei que foi bom. Pelo menos esse episódio foi bom. Tá baixo? Dá pra ouvir? Tá ouvindo? Daí também tive. Deu pra ouvir? Daí, quando eu tava falando mesmo do problema da ansiedade. Se você tá num lugar não tá bom, se você quer ir pro outro. Melhorou? Melhorou? Então tá. Então tá bom. Daí, quando eu fico com essa ansiedade, é muito ruim, é muito triste. E também um dia eu tive, que foi bem forte mesmo, foi angústia, agonia, aquela agonia que parece que você vai morrer. Talvez outro medicamento seja para depressão, ele tem direcionado para essa pessoa que essa pina é mais
Para sedativo melhor. Eu tomando esse quetiapina, eu durmo lá rapidinho. Durmo a noite inteira. Ele é um sedativo mesmo. É um remédio que ajuda, né? Ele é também é pra ansiedade, pra depressão. Ele é bom, muito bom. Verdade mesmo. Animar ou ajeitar, talvez aumente a circulação do sangue. Caminhar ou, acho que é isso que você quer dizer, né? Caminhar onde talvez aumente a circulação também. Andar, caminhar, é verdade. É uma ideia boa. É, daí eu tenho. Tá, eu tava fazendo. Tava muito travada, daí eu fui fazer circulação. A outro sem ser o quetiapina, esse próprio. Tem outros que eu tomo, é o Rivotril e a fluoxetina que eu tomo. Tanto são Prolopa, quetiapina, dipirona, Rivotril e fluoxetina. São essa medicação que eu tô tomando agora. Mas é difícil. Daí, daí eu tô fazendo as consultas, mas só que você chega lá, ele trocou o remédio porque eu tava tomando quetiapina, tava me dando enjoo, muito enjoo. Aí trocou por um outro, aí foi pior. Aí tive que voltar pro quetiapina porque ele é mais fraco um pouco do que o outro que ele me deu. Daí parou um pouco os vômitos, mas eu vomitava muito. Agora sobre a depressão, né? A quetiapina também ela é para depressão e ela ajuda bastante também no sono e na depressão. Mas daí, quando iniciou os travamentos que eu estava falando, né, na batata da perna, que começou a ficar dura e eu não conseguia andar direito. Daí dali foi só aumentando. Daí agora tá no corpo inteiro. O travamento, né? Não, não tava, não tava assim, mas agora eu tomei, por exemplo, agora eu tomei o quetiapina, então ele dura 3 horas. Durante 3 horas eu fico boa. Daí quando sai o efeito do remédio já volto a travar. Mas tenho fé que Deus vai ajudar ainda. Vai sair isso de mim. Mas o que eu posso falar para vocês sobre a esquizofrenia, né? A esquizofrenia também diz que tem que ela causa. Precisa se exercitar, caminhar, nem que seja em casa, é verdade. Eu faço isso no quintal. Eu caminho porque eu tenho medo de sair lá fora sozinha. Então eu caminho lá no quintal lá atrás. Isso eu tô fazendo. Mas obrigado pela dica também. E
A esquizofrenia, ela é um problema, diz que ela também muda os passos, ela também trava, né? Também pode ser travamento por causa pode ser por causa da esquizofrenia também. Agora o médico vai pediu, marcou, né, para fazer uma tomografia para ver agora como é que tá certinho, porque diz que na, esquizo- na, esqui- na tomografia pode ver, dá para ver alguma coisa. Daí eu tô esperando, vai sair esse exame. É, que eu acho incrível, porque a gente vai lá nesses remédios, hospitais, que eu não consulto no hospital de clínicas. E o que tem de gente com esse problema, meu Deus, é muito, 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 muito. Não sei o que está acontecendo com tudo. Acho que é a vida que é muito estresse. Eu não sabia que eu tinha estresse, porque até então as pessoas falavam, nossa, como você é calmo, como que pode você ter estresse? Mas a gente não regula por dentro, né? Eu tenho estresse, coisa que eu achava que eu não tinha. Achei que estresse a pessoa era ansioso, corria, ou fazia coisas diferentes. Mas estresse é coisa bem ruim, se dá uma agonia, né? Você quer sair daqui, quer. Eu penso assim, ah, se tivesse um comprimido, alguma coisa que eu tomasse e saísse, nossa, não acreditava, mas infelizmente não tem ainda, né? Tem que, tem que tratar. Agora vamos ver, eu comecei de tratamento faz 2 semanas com essa nova medicação. Daí vamos ver que se eu tomava o Venlafaxina, que diz que é muito bom, ele é muito bom, mas eu tomava ele, o médico deu em dose alta, de 150 miligramas, e na hora que eu tomava ele, meu olho estralava, ficava tudo estralado. Daí eu também não sei se foi por isso que eu, que eu comecei a ver o rostinho do cachorro retorcido. Daí eu tomava, a dosagem é muito alta, né? Eles já me iniciaram com 150, você tem que iniciar com menos. Daí meu olho ficava estrelado, saltado. Daí eu li que se não cuidar, fica com o olho assim pra sempre. E que ele trava também. Aí eu peguei e parei. Sem avisar o médico, parei de tomar. E daí que ele passou pra mim o quetiapina. Que antes do quetiapina eu tomava o clozapina. Ele também é um remédio que para sono sedativo também. Eu tomo ele. Se eu tomar dois, eu acho que fico 2 dias dormindo direto. Tão forte que ele é pro sono, assim. Mas é um remédio muito bom também. Só que você tem que fazer um exame de sangue, exame de sangue toda semana. Durante 6 meses você tem que fazer toda semana, cara, tipo uma vez por mês, por semana eu tenho que fazer um exame de tirar sangue, daí né, toda semana levar lá. Por 6 meses, eu achei muito ruim, que para ir para daqui para lá pro centro é muito, muito longe. Daí eu pedi para ele se ele queria, que se ele arrumava outro remédio que fosse mais melhorzinho, né? Daí ele passou esse, que é clozapina é muito, é bom.
muito bom. O médico disse que é um dos remédios muito bom que saiu agora. Algum problema ruim, porque você tem que estar cuidando, investigando toda semana, porque ele ataca o glóbulos vermelhos do sangue e é perigoso. Então é um remédio bem perigoso para tomar sem saber. Tem que ser sob orientação médica e tem que estar com um exame de sangue toda semana. Ele é bem, ele é bem forte mesmo. Daí eu falei, ah não, então eu prefiro pegar o quetiapina, que também é um sedativo, né? E também dá pra mim tomar. Mas o problema é que quando eu iniciei esse tratamento, eu não tomava os remédios. Eles me davam, eu escondia, jogava. Nunca tomava. Agora, eu me arrependi, porque se eu tivesse tomado, agora eu podia estar bem melhor, né? Porque eu via de pessoas falando que tiveram esse problema igual o meu, né? Igual o meu, e elas só melhoraram. Esses dias uma mulher passou por mim e falou, eu tinha o mesmo problema que você, eu tava andando toda dura, né? Toda travada. Ela falou, eu andava igual você. Tomei o remédio, melhorei. Sarei. Só que daí, né, conversando com ela, eu esqueci de perguntar qual que era o remédio que ela tomava. Acabei não perguntando, esqueci. Mas diz ela que ela melhorou, ela tava igual a mim. Daí, daí esses dias eu tenho mais um sobrinho meu também que teve o síndrome do pânico, que ele marcou comigo pra vir aqui em casa pra gente conversar, comentar, pra ele contar o que ele sente e o que eu sinto. Ou eu falei pra ele a fazer. Só que até agora ele não pôde vir, mas acho que ele vai vir. Ele passou pelo mesmo problema que eu. Vai vir fazer, dá pra nós conversar e fazer uma live. De fazer, pra ver quem tem esse problema quiser. Um passar uma ideia pro outro, uma dica muito importante. Daí eu falei com ele que nós íamos fazer assim. Ele também passando, agora tá melhor, porque tomou o remédio, ele melhorou um pouco, mas ele disse que quer conversar. É interessante, né, você ter a pessoa, conversar com alguém que tá passando pelo mesmo que você passou. É uma terapia boa, porque ele vai contar a experiência dele, eu vou contar a minha. Vai ser muito mais melhor, né, para entender. Bendito seja Deus, é verdade, bendito seja Deus. Só Deus na nossa vida. E daí, se você quiser, tá falando alguma coisa, pode falar. Pergunta. Então. Mas eu acredito que Deus é mais forte, né? Ele vai ser, vai fazer a parte dele, ele vai curar nós. E se você vê, eu sei se a correria do dia a dia, muita preocupação, mas até as crianças estão com ansiedade. Essa ansiedade crônica, eu vejo meu sobrinho, ele não consegue parar. Ele fica pra lá e pra cá, bem ansiedade. Eu falei, nossa, desse tamanho já com ansiedade, imagina.
quando fica doente, quando fica grande. Quando, quando a minha filha Daiane, mais velha, ela teve. Avisa quando for a entrevista para a gente ali, pode assistir trabalho do senhor. Aviso sim. Entrevista, gente. É muito verdade. Posso fazer à noite, que o pessoal tá mais em casa, né? Verdade. Vou fazer sim. Uma live com ele pra nós conversar. Daí, como eu tava falando, as crianças assim, doentes, aqui em casa, três problemas. E eu não sei se é o estresse com a carga do dia a dia, mas tá feio. A gente que vai lá nas clínicas, que passa pelo neuro, que passa pelo psiquiatra, vê lá como tá cheio de gente. É criança, é gente de idade, gente mais ou menos. Tudo com problema de ansiedade, depressão. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que é falta de Deus, né? Porque eu não sei. É muita gente. Você vai no neuro conversar, consultar, chega lá 1 hora, sai de lá quase 4 horas. Tanta gente que tem. E isso é todo dia. Eu falei, como que tá feio? A gente não ouvia falar criança, tava assim. A minha filha mais velha, quando ela era criança, estudava ainda, tinha 9 anos, ela também ficou assim. Só que, como eu não entendia, eu não podia ajudar ela. Medicamentos, quetiapina, sedativo, melhora o sono, melhora mesmo. Eu durmo bem quando eu tomo quetiapina, durmo a noite inteira. A minha filha, quando ela tinha 9 anos, ela também ficou com estresse. Ela chorava, ela dizia que ia morrer, a boca dela roxava tudo. Eu pegava ela no colo, não, você não vai morrer, você não vai morrer. Só que eu não entendia, não tinha passado por isso ainda. Ela teve, dos 9 anos, acho que até os 10 anos, sofreu com crise de pânico. Só que daí, como eu peguei ela, levei no médico, né? E contei que ela estava com muito medo. Daí ele disse, mas medo do quê? Do que você tem medo? Falar assim, mas tipo do médico, se eu soubesse que tem medo, não ia lá. Ela disse, daí ele mandou ela pra casa tomar um chá. Daí não resolveu nada, lógico. Ela ficou assim até 10 anos sofrendo. Meio, ela melhorou, mas eu não tinha, eu não sabia o que ela estava passando. Agora que a gente viu, que ela viu minha história, agora que a gente entendeu que ela teve foi uma depressão com ansiedade. Ela roxou toda a boca, assim, ficou tudo roxo, começava a tremer, chorar, dizendo que estava com medo, com medo. E eu não sabia dizer o que que ela tinha medo. Ela se encolhia lá e disse que estava com medo. Ela sofreu bastante também, né? Dos 9 anos até os 10 anos ela sofreu com esse problema.
Nós vamos fazer a live, mas com pessoas que tenham. É bom que com pessoas que tenham, porque passaram por isso, né? Que estão vivendo isso. Porque daí um pode ajudar o outro, né? Um vai ter a ideia melhor que o outro. É muito importante. Ela curou, não teve mais. Graças a Deus. Obrigada, amiga. Hoje ela tem depressão, assim, um pouco, mas ela também, ela é autista. Eu tenho duas filhas, e a Shera, mais nova, e as duas são autistas. Mas o problema da ansiedade passou, né? Só que autismo não tem cura, né? Ela tem autismo no nível 2, a mais velha, a mais nova também. Mas da depressão ela melhorou. Não é fácil a vida, não. Muito, 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 muito corrida. Se você tiver algum sintoma, é bom você ver no começo, porque a chance de cura é maior, né? Se eu tivesse ido no médico quando começou, não no médico, tivesse ido no psiquiatra, né? Podia ter diagnosticado mais rápido e podia estar melhor já, né? Mas acredito que agora vai melhorar. Eu vou fazer certinho as consultas, tomar o remédio direitinho, que nem o médico falou, que ele não faz efeito na hora, né? É 3, 4 meses pra você sentir. Mas eu já senti uma melhora, né? Porque eu já tive. Meu coração já parou de bater toda hora, ele não bate mais descompensado. Já é um passo dado, uma vitória. Daí também, quando eu vou falar, eu fui pro centro um dia, e lá no centro a minha perna travou e como eu ia vir embora. Aí eu tive que ficar sentada lá um tempão até aquela crise passar pra mim vir embora. Daí agora eu não. Dá medo de ser sozinha, de sair sozinha por aí. E também minha cunhada tem também. Minha cunhada passou pelo mesmo que eu tá passando. E ela dela começou com estresse também. Ela perdeu o serviço, daí começou muito estresse, estresse. E ficou doente também. Ela que quando eu fiquei, depois dela, eu fiquei doente também. Ela ajudou daí meu irmão a cuidar, porque ela entendia que eu tava passando, ela sabia que eu tava sentindo, então ela é uma melhor, ajuda a gente até a melhorar, né? Ficava horas e horas conversando com ela, ela contando o que ela passou, e eu contava o que eu tava passando, ela dizia tudo, tudo por isso que você tá falando, eu também passei. É, também o problema da ansiedade, que é triste, né? Você sente dor no. Ai, uma amargura. Não sei como se dizer, um aperto no peito, assim, que se tivesse que eu ia morrer. E é ruim, ruim, ruim. E eu tava dormindo, eu acordava com medo já. Mas eu acordava tremendo, não conseguia sair da cama, perdia as forças, tremendo, tremendo, medo, medo, medo. Mas eu não tinha motivo pra estar medo, eu tava dormindo, eu só acordava tremendo.
Eu já acordava tremendo e não conseguia ter força nas pernas. Daí eu sento na beira da cama, fico um pouco esticando as pernas, massageando. Ali vai, não sei se é o medo que tá demais, que não deixa eu andar. Que o medo é demais, ele paralisa, né? O médico falou. Ele, você quer fazer alguma coisa, ele não deixa. Se eu estiver na cama deitada, tá tudo bem. Se eu levantar, eu já começo a tremer. E o medo excessivo. Não tem como dizer, porque ter medo de descer uma escada. Imagine, não, não é uma coisa assim para você ter medo, mas a memória ela fica tão prejudicada que ela quer se proteger e acaba protegendo mal a gente. Acaba piorando, né? O médico falou que quando você trava, né? Hoje mesmo eu tava andando, eu travei e não podia virar mais. Aí se tem que alguém pega em mim, daí eu viro, me mexo, senão eu não consigo me mexer. É, quando eu comecei o tratamento lá nas clínicas, eu, eu achei um pouco, que eu achei que o que foi bom foi que a esquizofrenia ela baixou, quer dizer, tem ainda, né? Mas não, agora tá mais controlado. É também importante isso. Porque ter uma doença já é difícil, imagine três, né? Não é fácil para ninguém. Mas a gente vai levando na graça, na força de Deus. Se você quiser saber mais, eu vou estar sempre falando um pouquinho aqui para que quem teve sabe o que passou, né? Vai entender bem. Não é fácil. Daí a minha filha, as duas agora têm. A gente até. Quando elas eram criança, eu nunca suspeitei assim. Eu achava assim que elas eram tímidas, né? Elas eram tímidas. Que era timidez, mas elas iam para a escola, não queriam ir porque não tinha amiga, elas não conseguiam fazer amigas e eu não entendia, eu era muito nova ainda, tinha 20, 30 anos. Ela não sabia que ela estava com problema de autismo nessa época antiga. Agora que eles estão falando mais sobre essa doença do autismo, né? Mas na época não se falava nisso, a gente não se ouvia dizer autismo. Eu mesmo não sabia, nem imaginava. Daí eu falei, mas não pode ela ter tanta vergonha assim. Aí a gente pegou e marcou neuro pra ela. Marquei neuro, daí eu levei as duas. Daí o médico receitou, ele fez a, a consulta e detectou que ela tem autismo, as duas têm autismo. E que tem como que o remédio que ele passou para elas foi o óleo de cannabis. E que quem conhece esse óleo de cannabis diz que ele é bom para quem tem autismo. E o preço dele que é caro, tá R$ 1.500. Como que a gente vai fazer? A gente tentou colocar ela no INSS, não passa lá, porque lá você tem que estar morrendo pra fazer. Daí então eu comprei a linha de cannabis, deu
1.500 de comprimido e óleo de cannabis. Agora você imagina duas meninas com autismo para você pagar. Você não tem dinheiro para comer, vai só no remédio. E elas, daí agora elas estão sem tomar, tá? Sem tomar medicamento. A outra toma o Ritalina, que ajuda a memória, senão ela fica muito esquecida. Ontem mesmo ela pegou um prato de comida e saiu lá pra fora. Daí, falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui fora com esse prato de comida? É, porque ela não tá fazendo a medicação, né? E tudo isso. Mas a gente vai fazer. Elas estão tentando arrumar um emprego para poder comprar medicação, né? Que também não tem cura, né? É uma doença que a gente demorou muito também, desde criança já não percebi. Na escola, a professora também não percebeu que elas tinham autismo, o que passava pra gente era a ideia que elas eram tímidas. A professora falava que elas eram muito tímidas, não faziam pergunta, daí faziam lição errada porque tinha vergonha de perguntar a professora. E daí ela saiu da. Não foi mais na consulta, porque cada consulta é R$ 500. Imagina duas. Aí elas estão assim, sem consulta. A Cher e a Yane, as duas. Agora elas estão tentando achar um serviço para poder comprar medicação. E o INSS não quis aposentar, né, encostar, porque é para fazer o tratamento, né? Precisava de entrar no INSS. Eu levei ela lá, ela disse que não, que ela pode trabalhar. Então é difícil, né? Fica assim, o remédio, eu falei pra ela, o remédio não é barato. Só a linha de cannabis é R$ 1.500 e não é garantido também, ele só dá uma melhora. Então é nós três aqui, né? Uma ajudando a outra, mas uma pior que a outra, porque é muita coisa, né, com as meninas agora assim. A Cher, quando era pequena, um dia ela desmaiou, mas em cima do meu braço, né? Eu estava sentada, ela desmaiou em cima de mim. Mas isso ela era bem pequena, ela tinha uns 5 anos. Mas daí já voltou. Daí até hoje eu penso, será que já era início? Eu não sabia. Sobre aquele desmaio que ela teve. Daí não fiquei. Ela não deu mais, melhorou. Mas estudaram iam chorando porque não queria ir para a escola, porque não consegue se enturmar. Elas não tinham amiga, que as meninas ficavam xingando ela, tirando sarro. Então piorava o autismo delas, elas ficavam mais nervosas. Mas aí, com graça de Deus, elas conseguiram completar o ginásio lá. Mas tá difícil. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer oração, pedir a Deus, porque doença assim é só Deus procurar, né? Ah, não tem o que você fazer, que o médico pode fazer. Ele não tem que fazer, ele dá o remédio para ela melhorar um pouco, para ter um pouquinho de qualidade de vida, mas ela não tem cura também, né?
Daí eu tô falando, fazendo mais lives à noite, no final de semana, que é o horário que quando as pessoas estão mais em casa, né? Aí se você quiser entrar na live, você é muito bem-vindo para nós comentar, para nós divulgar. Se juntasse um povo também, se juntasse quem não pode, tudo, por exemplo, essas que tem bastante gente que tem autismo também. Se ela fizesse a gente fizesse um lugar para debater, para falar, para saber onde comprar o remédio mais barato, para ter uma ideia de como poder ajudar, fazer um grupo, né, pela internet. Também seria bem-vindo para juntar mais pessoas, quem precisa, né? Mas mais para frente eu tô pensando, né, em trabalhar com isso, ajudar as pessoas que não tenho dinheiro para ajudar, mas posso fazer grupos para nós conversar, para nós chegar a um acordo, para nós chegar até a exigir os direitos dessas pessoas, porque no INSS não dá o direito. Se você tem, diz que a lei, se você tem a doença, você tem o direito de receber. E elas não receberam, elas estão sendo saqueadas, né? Porque é o direito delas, eles têm que dar esse direito. Só pelo fato de ter a doença, mas eles como que examinam do jeito que eles querem, né? Para eles você não tem que ter braço nem mão. Se tiver braço nem mão, não pode se encostar. Não sabe que o problema da pessoa é na cabeça, que é pior ainda. Então, a gente mais pra frente poder estar criando um grupo de ajuda para essas pessoas. Eu tenho essa ideia de ajudar. Eu não vou ter dinheiro para dar, mas eu vou poder ajudar com a minha presença, com contatos. E dá para fazer algum, algum grupo em casa e ajudar essas pessoas, porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o que é bom, né? Ajudar o doente, necessitado. Eu vejo por elas, se elas não podem, quanta gente que, que tá com esse problema de autismo e não tem condições, porque além do olhinho de cannabis ser R$ 1.500, aí tem as consultas com ele, é R$ 500, R$ 700 a consulta. Isso é um abuso, porque no posto não tem, não tem, não tem nem funcionários que entendam disso, parece, porque a minha filha foi comigo lá com a cordinha, com o colarzinho, né? De quem tem o cordãozinho, quem tem a doença, a correntinha, eles nem pra passar na frente, porque ela era privilegiada, porque ela tem privilégio, porque ela tem a doença, né? Não, colocaram ela lá pra esperar, ela não tem ela não tem paciência, não queria ir embora e aquele posto cheio, eles nem para atender a pessoa, vendo que nem isso eles não fazem. Quanto mais você pagar o direito da pessoa que tá com problema, né? Eu acho que nós podíamos criar um grupo aqui, é, e ajudar essas pessoas.
É importante isso, porque não ter o dinheiro para o remédio é bem difícil. E é uma coisa que precisa, né? Mais tarde, se Deus me ajudar, eu vou ficar curada, eu vou ajudar as pessoas com autismo, com, com problemas, né? Eu vou criar um grupo, a gente vai fazer alguma coisa. Deus vai dar força para nós, porque imagine você não poder comprar o teu remédio, porque no CS você acha que você pode trabalhar. Se ele pudesse trabalhar, não estaria no médico, não estaria tomando remédio. E autismo é uma coisa grave, né? Que não tem cura. Mas Deus vai dar jeito, vai dar força, nós vamos conseguir criar esse grupo e vamos ajudar sim. Eu ajudo da maneira que eu posso, você ajuda da maneira que você pode, nós vamos ajudar. Daí também que tava pensando, eu, eu tava com estresse, muito estresse, daí eu não podia estar entrando aqui, que não saía nada, porque eu estava estressada. Daí eu falei, deixa quando eu melhorar, que eu tava mais na cama, mais sentada, né? Quando eu melhorar, eu vou voltar a fazer a live, eu vou antes voltar no grupo, do canal que eu criei. E Deus vai dar força, vai dar meios, nós vamos fazer, ajudar eles. Ajudar em oração, muito importante isso para a pessoa. Ajudar no que for possível. Nós podemos muito bem criar essa ONG, essa ajuda. ONG não, esse grupo para se buscar nossos direitos, né? Que o governo tá difícil. Aquele que não tem nada vai lá, consegue pegar. Quantas gente fazendo fraude lá e recebendo e a pessoa que precisa mesmo não consegue. É muito difícil. Daí eu vou estar fazendo lives mais vezes e vou estar orando para que Deus me ajude a melhorar, para mim fazer isso, ajudar as pessoas. É o que Deus quer de nós, né? Que nós ajudemos. Mas Deus, até aqui, meu Deus tem me ajudado. Eu tô passando por problema, mas Deus tá junto, tá cuidando. Acredito que Deus vai agindo no coração das pessoas e eles vão ajudar a pagar. Essas pessoas têm direito, né? Dado por lei, é direito que o autista tem. E eles não querem dar o direito do autista. Isso não é certo, mas eles vão ter que pagar porque Deus vai pôr a mão. Eles vão ter que ajudar. É o direito de cada um, né? Agora, deixa eu falar mais sobre meus problemas também. Eu, quando isso aconteceu, eu comecei a falar tudo mole, né? Daí depois eu, eu tava com medo, assustada e cada vez me recolhendo mais, me curvando, me recolhendo. Foi isso que eu fiquei toda travada. Por causa que o estresse, ele
deixa a gente ruim, porque você não fica parado, você fica. Eu andava lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. E tomava um remédio, toma tudo que te der, eles falavam, se você tomar esse remédio aqui, você vai melhorar, você toma. Que é uma agonia tão grande que você não tem noção. O estresse e o síndrome do pânico. Muito, muito ruim. Esses dias a gente saiu um pouquinho, foi no parque ali pra distrair a cabeça. Parece que foi bom, a gente volta mais aliviado. Mas a gente tem que fazer de tudo. Fazer possível e impossível, porque muita coisa, muita doença, né? Muita pessoa sendo injustiçada. Mas Deus é bom, Deus vai ajudar. Daí tava falando das vitaminas, né, que o médico falou. E daí eu não tomei, daí eu não comia, só tomava coisa com líquido. E o corpo falou, acho que não aguenta, fui emagrecendo, eu pesava 90 quilos. Não, eu tava com 89. Fui para 54 quilos. E tanto estresse, que o estresse não te deixa comer, ele deixa você com a cabeça parece pesada, aflita, que você não consegue comer. É bem difícil. Daí eu emagreci bastante, mas agora, graças a Deus, eu voltei a comer, porque eu voltei a comer, já engordei um pouquinho, engordei 2 quilos, já tá melhorando, já tá. O coração já não tá disparado, mas eu acredito que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir é, ajudar essas pessoas, fazendo grupo, fazendo live, conversando, né, dando ideia pro outro e vai funcionar. Você que já conhece meu canal, já viu que eu falei sobre tudo isso. Você que está entrando agora, seja bem-vindo também. Se você quiser falar com nós, é só mandar um e-mail e fala com nós. É, daí sobre o, o síndrome de pânico, ela é a doença mais terrível porque você tem certeza que você vai morrer. Você pensa que eu vou direto pro ponto-socorro porque eu já era. Já deu a crise em mim esses dias. Eu peguei a chave e coloquei no balcão, falei, ó, a chave aqui na porta, porque eu vou pro hospital, não volto mais agora. Eu tava tão mal, sentindo tão mal, falei, agora eu não volto mais. E deixei a chave da porta no balcão pra ela. E cheguei lá, não era nada, quer dizer, era terrível pra mim, porque eu tava sentindo. Eu tremia o tempo todo, de pé, tremendo, como se estivesse morrendo de frio, assim, sabe, tremendo. E daí o médico pegou e fez um exame, eles fazem muito exame, né? Aí eu cheguei lá de manhã, fiquei o dia todo lá, e ele, de manhã, ele liberou pra casa que deu tudo bom os exames. Daí se acalma, né? Só que o, o estresse é tão grande que você fica com medo que toda hora que vai acontecer aquilo de novo, né? Eu tava andando dentro de casa também.
De repente meu corpo dobrou pra frente assim e eu começava a falar, não consigo andar, não consigo andar. Deu uma crise bem forte ali. Eu joguei o corpo pra frente e ficava andando caída assim. E não conseguia andar. Daí minha filha me ajudou, me pegou na mão, deitou lá na cama, me deu Rivotril, tomei, daí eu se acalmei. Que na hora da crise, assim, se tomar o Rivotril, eu tenho uma melhora, só que ela é uma melhora rápida, né? Ela dá e já passa. Ela não ajuda, ajuda um pouco, porque se você tá muito, você tá muito atacada ali, nervosa, então ajuda um pouco, mas é difícil, bem difícil. Quando eu não conseguia comer, então daí eu me preocupava muito, porque eu pensei, agora eu não consigo comer, eu vou morrer, né? Sem poder se alimentar. Daí minha irmã fazia sopa, ela trazia pra mim comer aqui em casa, sopa. Depois eu só comia o que eu conseguia. Mas aí, durante 6 meses, eu voltou. Tô comendo normal agora, graças a Deus. E acho que sim, aos pouquinhos Deus tá me ajudando e um pouquinho assim eu vou levantar. Você de novo, quem eu era. Forte, corajosa, não vou mais temer. Porque Deus não gosta de medo, né? A gente tem que ter fé nele. Então eu vou acreditar mais em Deus e as coisas vão melhorar. Nós temos que ser positivo, né? Pensar pra frente. Agora que eu já entendi que eu tenho, que quando você não entende que você tem, então o medo é terrível, né? Você não sabe o que está acontecendo, você fica apavorada. E daí agora que eu estou tendo essas noções que eu já tive, né, já faz 5 anos que eu estou passando por isso, estou sentindo melhora já um pouquinho. Eu, eu ia de manhã na panificadora comprar pão. Agora eu não tenho coragem de sair nem no portão já, com medo. Que eu sempre fiz as minhas coisas, né? Sempre fui independente. Então agora ficar assim, né? Na mão dos outros é horrível. É horrível pra mim e é horrível pra quem tem que cuidar, né? Porque ele tá. Quem tem que cuidar é mais que mais difícil ainda. Porque a pessoa tem que também não é bem doente, também tem que cuidar do outro. É bem difícil. Mas a minha irmã tá sempre dando uma força, vem aqui, ajuda, compra algum remédio, alguma coisa, ela compra pra mim. Ela ajuda bastante, graças a Deus. Ela sempre tá vindo aqui, ver como é que eu tô. Ela também tem o filho dela que tem, meu sobrinho, né? Também ele tem estresse crônico, síndrome do pânico. Ele também toma Velafloxacina. E para ele foi bom. Ele tá trabalhando agora, conseguiu um emprego. E tá trabalhando e tá tomando medicação, mas tá melhorando. Daí tem mais a minha sobrinha que também tem o problema de crise, ela tem ansiedade e crise de pânico. Ela também tá se tratando. Desculpa. Ela também tá se tratando e vai dar certo. Eles vão conseguir. Vamos conseguir sim, em nome de Jesus.
Daí, agora eu vou estar fazendo a tomografia que eu falei, né? Vou fazer, se Deus quiser vai dar bem, vai dar bom. E eu vou sempre eu tô nas consultas cada 5 meses eu pego o remédio por 5 meses, daí eu retorno lá. Mas eu vou fazer certinho, porque antigamente eu não estava tomando, eu estava com medo que o remédio fizesse mal. Daí eu escutava os psicólogos falar que para crise de pânico não tem remédio, né? Não, não tem remédio que funcione. Mas daí eu vi como que meu sobrinho tomou o remédio e ele tá melhorando. Agora eu vou fazer certinho também, tô tomando o remédio, né? E se Deus quiser vai dar certo. E a Daiane e a Shara também vão conseguir se ajuda lá e vão se tratar também. E o que mais que eu podia falar pra você? Quando você quiser entrar na live, você tá convidado. Nós vamos ter lives assim, talvez não diga todo dia, porque talvez tenha um dia que a gente não tá bem, né? Mas quando eu estiver bem, eu fiquei todo esse tempo que eu, que eu fiquei sem gravar, porque eu não tava bem mesmo. Ficava mais na cama e tremedeira, tudo, não dá nem pra pegar nos meus aparelhos. Ficava tremendo, mas agora vou melhorar. Daí eu vou fazer mais live pra nós ficar por dentro da. Quanto tempo terá de live? Aí depende. Meia hora, 1 hora, depende. Depende se a conversa tá boa, vai embora, né? Se não tiver, a gente desliga. Mas eu acho que mais de uma hora já tá bom, né? Daí vou estar. Não sei se eu vou estar todo dia, né? Mas sempre que eu tiver, você vai ficar sabendo, acho que tu me manda, né? Manda mensagem. Fazer mais à noite e mais à tarde, no final de semana, que as pessoas podem tá assistindo, que tem tempo, né? Que tem uma hora livre, à noite e final de semana. Daí eu vou estar conversando mais sobre outros assuntos. Está continuando. Eu acho que deve estar com uns tempos, com uns 90. 90. Eu acho que é isso. 90 minutos. É, é isso aí então. Daí hoje de manhã eu levantei bem melhor, assim, sabe? Mais animada. E eu acho que fazer live, conversar é bom. Porque você conversa, põe pra fora, né? Tudo que você tá sentindo, é bom isso. É como se fosse uma terapia, né? E a gente vai estar fazendo. E quem quiser entrar também para falar sobre.
seus problemas, o canal tá aberto, daí nós podemos conversar. Todos os dias não vou poder dizer que vou estar aqui, mas sempre que der, vou estar aqui. Mas aí o YouTube avisa. Então, pessoal, essas coisas de estresse, ela pega a gente sem a gente saber. Que eu nunca percebi que eu tinha estresse. Quando começou, eu falei assim, mas como pode estresse assim, do nada? Eu não uma ideia, a psicóloga falou, mas você fala tão calma, tão, né, não parece. Eu falei, mas a cabeça por dentro, não, reboliço. Horrível. A gente tenta, fica um pouco falando mais mole por causa do sedativo, né? Porque o remédio deixa você meio sedado, meio sonolento. Então, você tá meio sonolento e meio. Vou ter que sair. Obrigada. Pode sair, querido. Live agora para atividades de fazeres domésticos. Live agora para. Então, hoje de manhã amanheci bem melhor. Tomei um banho. Tô um pouco bem melhor. Mas que Deus quiser, vou melhorar mais ainda. Daí a gente vai estar falando mais coisas. Eu vou estar marcando com meu sobrinho para nós fazer uma live, um debate. Ali ele contar os problemas dele, que ele teve, né? Que não foi fácil para ele também. Ele ligou para mim, estava falando que ia vir aqui para nós fazer essa live. Então a gente vai tentar marcar um dia à noite para ele vir. Para ele vir para ele fazer a live. Fazer para ele falar o que ele sentiu. É importante, né? Você saber que o outro sentiu o que ele fez, como ele conseguiu se recuperar, né? Então é importante isso. E a hora que eu estiver recuperada, eu vou também estar contando direto, porque para que mais pessoas recebam o privilégio de se curar e ficar bem também, né? Não sou só eu nem ele, é muita gente que está assim. A minha psicóloga estava falando que é cheio lá o consultório dela. Tem que ver se consegue horas, porque não tá lotado. Tanta gente que tem esse problema, né? Às vezes a gente não vai conseguir. Tá bom? Melhorou, melhorou. Então, gente, a gente vai marcar uma live para um dia de noite. Daí vamos, vamos ver se a gente acha pessoas que também que estão passando, né,
problema, que queira conversar, daí a gente vai estar com o canal aberto, só vocês chegarem e entrarem. Contar o seu problema, posso te dar uma ideia, você vai me dar uma ideia, vai ser interessante. A gente vai conversando aí, vai falando mais sobre o problema, sobre a doença, né? Não somos médicos, né? Mas temos sintomas que eu sei falar de remédio. Eu não posso te falar, mas de sintomas eu posso, porque eu sinto, né? É o meu, que eu senti. Vai ser, vai ser bem melhor. Um conversando com o outro, um dando uma ideia pro outro. Vai ser uma terapia, né? Em conjunto. Muito importante para pessoas que não podem pagar aqui, né? Então, nós fazemos nossa rodinha e conversamos, cada um conta a sua experiência e vamos para frente, bola para frente. Chega de ficar sofrendo. Porque diz que é muito bom você se abrir, contar, né? Contar o que acontece, que você vai, você tem uma melhora com isso, porque você põe para fora, né? Tudo aquele problema e tem outra pessoa que também te ajuda, tá falando, tá contando o problema dela. Então vai ser bem interessante. Nós vamos falar mais sobre síndrome do pânico, né? Daí é isso. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo, para ele estar mandando aviso para vocês. Deixe seu like, mande teu joinha e vamos junto vencer essa batalha. É uma batalha, né? É uma batalha na mente. A gente vai vencer, mas não esqueça de ajudar. Não deixe teu like e bate o sininho. Daí assim que a gente fizer uma nova live, vou tá fazendo sempre agora, sempre que eu puder, eu vou estar falando. Porque eu demorei muito, mas não era porque eu quis, era porque eu tava com problema mesmo. Agora eu vou me sentindo melhor, eu vou fazer mais vezes e vai ser bom. Deus abençoe nós e ajude. Amém. Então, Sheila, nós vamos fazer o impossível, o impossível